de setembro de 2012. Seleção brasileira faz a festa da torcida e goleia a fraca equipe chinesa por 8-0. Eu tenho dito há bastante tempo que pode confiar, que a gente vai chegar no momento certo com uma seleção muito boa. O gerente de futebol César Sampaio fala da crise e das dificuldades que o Palmeiras tem para deixar a zona de rebaixamento. Eu não sei em outros clubes, mas aqui no Palmeiras parece que nós já caímos, né? Com o mesmo número de pontos e campanhas idênticas, com 8 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, o Corinthians recebe a Ponte Preta amanhã no Pacaembu. São Paulo comemora a convocação de 4 jogadores para amistosos contra a Argentina. Eu fiquei meio surpreso, né, com a convocação. Comemorei muito esse retorno aí, espero corresponder à altura. Conheça a história de um garotinho de 13 anos que aprendeu skate com o pai e que se inspira no campeão. É o Biel, o Gabrielzinho, cruzando o caminho do Sandro Dias. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Desta vez, a máquina foi longe demais. Por quê? Tô com medo. Ele é um ícone do cinema de terror. Reconhecido no Brasil e no mundo por seu mais famoso personagem, José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Eu vou ficar aqui sozinho com ele. Não. Procure assistir esse programa, não desligue, porque senão você vai sentir o peso da minha maldição. A Máquina, movida a conhecimento humano, nesta terça, 11h40 da noite. Invista no seu próprio negócio e tenha um retorno positivo que busca de maneira prática com padrão de qualidade. Na Atlântica Mac, você encontra as máquinas necessárias para montar a sua empresa. Com agilidade, elas fabricam blocos para qualquer tipo de construção, desde blocos para pavimentação até alvenaria. Aumente também a sua linha de produção. As máquinas oferecem facilidade na instalação e no manuseio, além de economizar espaço. Uma maneira simples e inteligente de gerar lucros. Não perca tempo e tenha sucesso em seus negócios. Ligue agora! Dia de eleição, para mim, é um dia especial. Ainda mais depois que a Justiça Eleitoral deu condições para que as pessoas portadoras de necessidades especiais tivessem livre acesso à cabine de votação. O mais importante é não deixar de votar, porque a gente é tão cidadão quanto qualquer outro eleitor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Como prefeito de São Paulo, vou dar um choque de gestão na área da saúde. Quero acabar de vez com a desigualdade que existe no atendimento entre pobres e ricos. Eu voto 12 pra fazer essa cidade. Paulinho da Força, prefeito 12. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Ontem ele gritou e me atirou contra a parede, mas sei que está arrependido porque à noite ele me deu flores. Ontem apertou meu pescoço e ameaçou me matar, mas à noite recebi flores. Hoje é um dia especial. Todos me mandaram flores. Finalmente ele me bateu até eu morrer. Basta de impunidade e machismo. É preciso denunciar e punir os agressores. O governo deve garantir trabalho e moradia às mulheres vítimas de violência. São Paulo não quer quem bate mulher. Nos últimos anos, muitos políticos eleitos pelo povo não foram dignos dessa confiança. A sociedade então se mobilizou e depois de um abaixo-assinado que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas, fez surgir a Lei da Ficha Limpa. Nessa eleição, ela já vai estar em vigor. Ficha Limpa, esperança de dias melhores para todos nós. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Haddad tem projetos, tem apoios, sabe fazer e gosta de trabalhar. É um político sério e honesto. É jovem e, ao mesmo tempo, experiente e testado na administração pública. Na prefeitura de Marta e nos governos de Dilma e Lula, aprendi a governar para todos, em especial para os mais pobres e para a classe média. É de um prefeito assim que São Paulo precisa. Haddad, o homem novo para um tempo novo. Hoje, o Todo Seu segue homenageando o centenário de Nelson Rodrigues. Dessa vez, vamos falar sobre uma das obras mais marcantes de Nelson, A Falecida, com a atriz Melissa Vettori.
da literatura nacional para a música nacional, nós vamos curtir a MPB com o ritmo do samba de Vanderly. Estou aqui te esperando. Tudo seu, hoje, 10h40 da noite. Olá, boa noite pra você. Finalmente a seleção brasileira desencantou e fez a festa pra torcida que compareceu no estádio do Arruda, no Recife. Tá certo que o adversário era bem fraquinho, mas os jogadores não tiveram a mínima dó e aplicaram a maior goleada sob o comando do técnico Mano Menezes. Veja os gols. Estádio dos Aflitos, o Brasil abriu o placar aos 22 minutos com Ramírez, 1-0 contra a China. Neymar, 3 minutos mais tarde, livre, ampliou, Brasil 2-0. Na segunda etapa, logo aos 3 minutos, Lucas fez 3-0. Hulk marcou o quarto no rebote da trave aos 6. O quinto foi de Neymar, 2 minutos mais tarde, aos 8. Mais um de Neymar, agora aos 14 minutos. Terceiro dele no jogo, o sexto da seleção brasileira. Liu Jane, contra, fez mais um. Brasil 7-0. E Oscar de pênalti definiu o placar aos 29. Brasil 8, China 0. Eu tenho dito há bastante tempo que pode confiar, que a gente vai chegar no momento certo com uma seleção muito boa. Também tenho dito que a gente vai oscilar nesse percurso, porque é natural que oscile. E nós não podemos, a cada momento, contestar tudo, como aconteceu na sexta-feira, e também achar que tudo está resolvido. O resultado de hoje não é o que conta. O que conta para mim no jogo de hoje é a nossa atitude dentro de campo, a nossa postura dentro de campo, a forma com que a gente pressiona, a forma com que a gente faz que o rival sinta-se incômodo. Eu acho que essa é com a sensação que a gente tem que ir. O resultado não dá no mesmo. Tá todo mundo de parabéns pela partida de hoje. A seleção da China não é uma das melhores seleções, mas foi uma seleção que deu muito trabalho para a Espanha, que a Espanha acabou ganhando de 1-0, da Suécia o mesmo resultado. E hoje a gente fez o jogo se tornar fácil. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, e é bom ver como essa seleção mantém a serenidade. Não entrou em atrito com o que aconteceu em São Paulo, que na minha opinião realmente é vergonhoso, o comportamento da torcida, mas também não se deslumbrou com esses 8-0 sobre a China. Os chineses nem de longe lembraram aquela seleção que dificultou a vida da Suécia e também da Espanha. Até porque contava com muitos desfalques, não era realmente a mesma seleção. Ainda assim, já vimos vários jogos de um time muito superior contra times inferiores, que ficaram ali nos 2-0, 3-0, 4-0, 8-0 realmente foi um placar elástico, mas que não deve criar ilusões. A China, que se apresentou ontem contra o Brasil, não serve como parâmetro, assim como não serve como parâmetro a Argentina, ou os amistosos não servem como parâmetros amistosos que vão ser daqui em dia 17 de outubro, 18 de outubro, se eu falei a memória, e 19 de setembro e 3 de outubro. Né? Não serve porque são os jogadores que atuam no Brasil apenas, não é o mais forte da nossa seleção e também não é o mais forte da Argentina. Para valer mesmo é a Copa das Confederações. E que o Mano tenha tranquilidade para montar esse time até a Copa das Confederações. A cara desse time já tem, falta definir o goleiro, uma peça ou outra, mas a base é essa e não há outra melhor, goste você ou não. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Ossos do ofício, ter comentado Brasil e China, ossos do ofício, né? Porque não houve jogo, um adversário completamente desqualificado. Discordo, respeito, claro, mas discordo completamente do Celso. Acho que o comportamento da torcida paulista na última sexta-feira foi um comportamento normal. Se pagou ingresso de 80 a 300 reais, o mínimo que o cidadão tem o direito, o torcedor tem o direito é de vaiar. Vaiar uma seleção que não jogou absolutamente nada. Não jogou absolutamente nada no estádio do Morumbi. E essa história de querer carinho, quer carinho joga bem. Quer carinho joga bem.
Pegou uma baba da seleção da China. O Neymar, ele tinha que ter vergonha, ou pelo menos estar informado, assim como o Celso está, saber que essa China não foi a mesma que jogou contra a seleção da Espanha e também contra a seleção da Suécia, que a China já é fraca. E metade da China, então, não existe. Não é verdade? Ontem, eu acho que o que se salvou desse jogo foi o Casagrande ontem, comentando pela TV Globo. Ele chegou uma hora que ele não aguentou mais e falou que o jogo realmente estava horrível. Não é referência nenhuma levar esses chineses para um calor exorbitante. E a nossa seleção, para mim, não tem cara, não deu liga. Respeito o Mano Menezes como técnico, mas um casamento que não deu certo. Ele, para mim, já foi reprovado na seleção brasileira. E entendo que se esses mesmos jogadores aí estivessem na mão de um outro treinador, a seleção estaria jogando muito melhor. E falar que a seleção jogou lá com um pouquinho de raiva, jogou mordida. Mano, brincadeira, né? Vamos parar, vai. Vamos seguir em frente. A nossa enquete do site gazetesportiva.net é sobre o amistoso de ontem da seleção brasileira. A pergunta é: a seleção brasileira goleou a China porque melhorou, ou por ter enfrentado um adversário fraco, ou as duas alternativas? Ou porque tinha que ganhar, né, meu? Ridículo a China. Fala, gente, Celso. Eu fico com a última alternativa, ou seja, as duas. O Brasil melhorou e também pegou um adversário muito fraco. Mas contra a China dá para acreditar, sim, que o Brasil melhorou. Tipo, é muito ruim. É uma questão só de ver o jogo. A China eu acho que a seleção, sim, mas não, Juventus é ótimo, ainda assim a seleção melhorou. Eu já vi a seleção às vésperas de uma Copa do Mundo perder da seleção de Úmbria. A seleção como está vai dar vexame na Copa do Mundo. Se fosse hoje, vai dar vexame na Copa do Mundo. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade, a grande realidade. Seleção, o ranking da FIFA, que eu não sou muito favorável, mas mostra o que é a realidade hoje da seleção brasileira. Esses são os mesmos jogos. Se fosse outro técnico, com certeza a seleção estaria jogando. É uma seleção muito jovem. A mesma coisa. Não concordo com o senhor. Mesma coisa. Não concordo, não. Até porque a convocação pode ser diferente dessa. É necessário jogadores mais experientes que disputaram a última Copa para mesclar com essa garotada. E logo após o jogo, o técnico Mano Menezes divulgou a lista dos jogadores que vão disputar 2 amistosos contra a Argentina do Celso pelo Superclássico das Américas, dia 19 de setembro em Goiânia e dia 3 de outubro em Resistência, que fica aproximadamente a 1.000 quilômetros de Buenos Aires. Somente os atletas que atuam no futebol nacional puderam ser chamados. Goleiros: Jefferson do Botafogo e Cássio do Corinthians. Zagueiros: Dedé do Vasco, Rodolfo do São Paulo e Hever do Atlético Mineiro. Laterais: Marcos Rocha do Atlético Mineiro, Lucas Marques do Botafogo, Carlinhos do Fluminense e Fábio Santos do Corinthians. Volantes: Arouca do Santos, Fernando do Grêmio, Ralf do Corinthians e Paulinho também do Corinthians. Meias: Bernard do Atlético Mineiro, Jadson do São Paulo e Thiago Neves do Fluminense. Atacantes: Lucas do São Paulo, Leandro Damião do Internacional, Wellington Nem do Fluminense, Neymar do Santos e Luiz Fabiano do São Paulo. É difícil, Celso, fazer uma avaliação dessa seleção, porque a gente não sabe exatamente quem está sendo convocado por falta de opção de trazer jogadores que estão na Europa e jogadores que o Mano está convocando porque acredita. Eu só lamento que um Diego Cavalieri não conste nessa lista, né? O Diego Cavalieri deveria estar aí, já que o Jefferson foi testado, poderíamos muito bem ter, e ele não achou um goleiro, o Diego e o Cássio, para esses 2 jogos, eu acho que estaria bem servido. O Fred, é inadmissível que o Mano está fazendo biquinho para não levar o Fred, teve problemas com o Fred. O Luiz Fabiano, eu entendo que ele tem que estar na lista da principal também. Gostei da convocação do Luiz Fabiano. E alguns jogadores estão aí apenas para preenchimento de vagas. Não vão à Copa do Mundo, como por exemplo o Fábio Santos, que veio nessa convocação. É um jogador que o Mano não pensa em levá-lo para a Copa do Mundo, apesar de estar fazendo um bom trabalho no Corinthians. Então é difícil fazer uma avaliação, só que entendo que alguns jogadores dessa seleção poderiam e devem constar na relação da seleção principal. Eu concordo também com a presença do Luiz Fabiano, acho fantástica. O Luiz Fabiano disputou a última Copa do Mundo, é um artilheiro nato. O problema é que vive de seguidas contusões, já está machucado de novo, mas em forma, é jogador para a Copa do Mundo indiscutivelmente. Concordo com você em relação ao Fred. Fred é artilheiro do campeonato.
O Mano Menezes ontem, na coletiva, ele descartou essa possibilidade. Não é uma represália porque o Fred publicamente teria criticado. Ele disse até que gosta de jogadores com personalidade. O argumento do Mano é que o Fred tem as mesmas características do Leandro Damião. E o Leandro Damião já faz parte do grupo, por isso ele descartou o Fred. Obviamente quem está melhor hoje, Leandro Damião ou Fred? Não, mas aí você tem que levar em consideração a história do Leandro Damião na seleção. Não é isso que a história que o Leandro Damião tem na seleção. Tem sido convocado, tem feito gols, foi artilheiro dos Jogos Olímpicos. Pega o currículo do Leandro Damião. Sim, mas existe um respeito. Quem está melhor é o Fred? Vai o Fred, pô. Ainda assim, embora eu acho que o argumento do Mano é lógico, ainda assim eu acho que tem espaço pro Fred na seleção, mesmo tendo as mesmas características do Luiz Fabiano. É um artilheiro nato, ou melhor, do Leandro Damião. Uma vez o Leandro Damião não bem, você tem o Fred à disposição. Não está vivendo um grande momento. Eu levaria o Fred. É o único senão. Agora, 2 jogos com a Argentina. E o Brasil ainda tem vários titulares que atuam no Brasil. O Leandro Damião, tem o Neymar, tem o Lucas. Agora, a Argentina, eu vi ontem a convocação do... Pronto. Já estão arriando. Olha, fiasco total. Tá certo. Vamos aguardar esses 2 jogos. Olha, um recado importante para você que está pensando em impermeabilização. É Baltec na sua laje, na hora de impermeabilizar. Baltec, a super manta que impermeabiliza a sua casa. Acabe, Michele, de vez com pinga-pinga, vazamento e umidade na sua laje. Com Baltec, você vai deixar a sua casa linda, sem bolor, sem manchas na parede e no teto. E você pode escolher, olha só que legal, você pode escolher entre as cores cinza, branco, verde ou vermelho. Eu passei branco na minha casa. Com certeza ficou muito legal. Baltec é a solução mais econômica e eficaz para acabar com a umidade. É simples, basta abrir o balde e aplicar como se fosse uma pintura. Com Baltec, tchau, tchau para o pinga-pinga. Quer renovar o seu piso? Deixar com cara de porcelanato sem quebra-quebra? Simples, vá de Baltec Transparente. Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante que renova e deixa um brilho lindo, sem quebra-quebra e sujeira. Passe o Baltec Transparente no muro da sua casa. E se algum engraçadinho pichar fora Mano Menezes, vai sujar o seu muro, você vai lá, num instante, consegue limpar sem nenhuma dificuldade. Acesse agora www.supermanta.com.br. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Manhã agitada no Aeroporto Internacional de Guarulhos com o desembarque de jogadores da Seleção Brasileira de Futebol e de atletas paralímpicos do Brasil que trouxeram de Londres muitas medalhas de ouro e a nossa melhor campanha da história. Quem madrugou para registrar todos esses momentos para você foi ele, Alexandre Silvestre. Grande expectativa no saguão do aeroporto. Expectativa de anônimos que esperavam por desconhecidos. Expectativa da filha que não via a mamãe há muito tempo. Que emoção é essa do reencontro? É sua mãe? É, minha mãe. Tava muito tempo fora? 7 anos. Expectativa de parentes que aguardavam as crianças que foram jogar bola na Polônia. Logo vai ter muito repórter também em cima deles também. Em nome de Jesus. E expectativa também pela chegada de dezenas de atletas brasileiros, dos paraolímpicos que orgulham a nação e de alguns jogadores da seleção brasileira de futebol, entre eles o mais adorado. Vocês estão esperando quem? Neymar! Só o Neymar? O nadador paraolímpico André Brasil desembarcou primeiro, trazendo de Londres muito mais do que medalhas. Espero que a situação do esporte tenha mudado aqui no nosso país. Espero que as pessoas tenham entendido de que não interessa ser olímpico ou paralímpico. Somos atletas e gostamos de ser reconhecidos por isso. E que venham mais investimentos, mais credibilidade. Que seja realmente uma grande festa. Que depois dessa grande festa a gente tenha continuidade. Que depois dessa festa a gente possa, quem sabe, gerar novos campeões. Então, que o legado fique. Outro nadador, Daniel Dias, sofreu para carregar a mala com 6 ouros. Ô Daniel, tanto ouro que deu excesso de bagagem? Não tenho nada, tem muita coisa aí. Daniel Dias, o maior campeão brasileiro em Paralimpíadas, celebra a vida como se nada estivesse lhe faltando.
Quem diria que um cara que não tem os braços e uma perna conquistaria 6 medalhas, né? Então tá aí o resultado de muita dedicação e muita fé em Deus. Clodoaldo Silva, lesionado, dessa vez trouxe apenas a pira paraolímpica. Antes da abertura, eu tive a honra de conduzir pelas ruas de Londres e eu fico muito feliz porque eu acredito que é um reconhecimento pelo atleta, mas principalmente um reconhecimento pela evolução do esporte paralímpico aqui no Brasil. Enquanto isso, os boleiros voltavam de Recife. Mano Menezes passou batido. Bom dia, senhor. Bom dia. Paulinho não quis muito papo. Por que o Brasil conseguiu desempenhar o melhor futebol contra a China em relação à partida da África do Sul? Sim, pela circunstância do jogo, é um outro adversário totalmente diferente, por isso. Agora é dar continuidade ao trabalho. Lucas foi mais simpático. Que ensinamentos esses 2 jogos trouxeram pra você? Vários, né? Eu sempre busco tirar bastante ensinamentos de todos os jogos. E esse jogo foi um jogo especial, né? Acho que desde quando eu fui profissional, acho que eu nunca tinha ganhado de 8-0. Acho que foi um jogo histórico que eu nunca vou esquecer. E Neymar respondeu do jeito dele, mas respondeu. Neymar, das vaias do Morumbi pras palmas no Arruda. Como é que foi essa sensação tão diferente de um jogo para outro? Acho que não tem que levar em conta as vaias. Sim, o carinho que a gente recebeu em Recife. Você tá pronto para jogar o próximo jogo pelo Santos? Tô pronto jogar. Vai pro jogo, né? Então tá bom, esse moleque nunca se cansa. Vai com Deus. Para os jornalistas em busca das notícias ou para os curiosos e tietes à procura dos ídolos, a manhã dessa terça-feira em Cumbica foi boa pra cachorro. Hoje a bola rolou pelas eliminatórias ao redor do mundo. Celso Cardoso. Bom, tivemos jogos das eliminatórias europeias. Vou dar os resultados dos jogos de hoje. Pelo grupo A tivemos Sérvia 6, País de Gales 1, Bélgica 1, Croácia 1, Escócia 1, Macedônia também 1. Sérvia, Bélgica e Croácia lideram um grupo com 4 pontos. Grupo B, tivemos Bulgária 1, Armênia 0, Itália 2, Malta 0. A Itália e a Bulgária lideram com 4 pontos. Grupo C, Suécia 2, Cazaquistão 0 e a Alemanha venceu fora de casa a Áustria. A Alemanha líder com 6 pontos. Pelo grupo D, Romênia 4, Andorra 0, Turquia 3, Estônia 0, Holanda 4, Hungria 1 fora de casa. Romênia e Holanda lideram com 6 pontos. Pelo grupo E, Chipre 1, Islândia 0, Noruega 1, Eslovênia, ou melhor, Noruega 2, Eslovênia 1, Suíça 2, Albânia 0, Suíça lidera com 6 pontos. Pelo grupo F, Israel perdeu da Rússia por 4-0 em casa, a Irlanda do Norte empatou com Luxemburgo em 1-1 e Portugal derrotou o Azerbaijão por 1-0. Portugal e Rússia lideram, ou melhor, 3-0, perdão. Portugal e Rússia lideram com 6 pontos. A Bósnia derrotou a Lituânia por 4-1, a Eslováquia ganhou de Liechtenstein por 2-0 e a Grécia derrotou a Lituânia por 2-0. Bósnia e Grécia lideram com 6 pontos. E aí pelo grupo H tivemos Montenegro 6, São Marino 0, Polônia 2, Moldávia 1, Inglaterra 1, Ucrânia 1. Montenegro, Inglaterra e Polônia são os líderes do grupo com 4 pontos. E finalizando pelo grupo I, a Geórgia perdeu da Espanha por 1-0 e a França derrotou a Bielorrússia por 3-1. França lidera com 6 pontos. Pelas eliminatórias sul-americanas, neste momento jogam Chile e Colômbia. Chile joga em casa, venceu a partida por 1-0, mas tomou a virada e neste momento a Colômbia está por 3-1. Hoje teremos Uruguai e Equador, Paraguai e Venezuela e Peru e Argentina. Olha, Celso puxando pela memória. Recadinhos agora. A memória aqui, ó. Nosso diretor, memória tem barba. Diretor, barba. Recadinhos, siga o Gazeta Esportiva no Twitter, endereço twitter.com/GazeteEsportiva. É sempre bom lembrar que você pode acompanhar o Gazeta Esportiva ao vivo no site gazeteesportiva.net e rever as edições do programa no nosso canal no YouTube, endereço youtube.com/GazeteEsportiva.tv. E atenção, estão abertas as votações para o melhor prêmio do futebol brasileiro, o Troféu Mesa Redonda. Estou ansiosa para ver o meu vestido, escolher o meu vestido. Até o dia 11 de novembro, Garrafa, você pode escolher a sua seleção do Campeonato Brasileiro. Se quiser escolher hoje, pode também. Hoje já pode, agora, nesse seu iPad aí já pode. Tem uma pergunta para o Celso Cardoso? Calma, pergunta no final. 3 jogadores serão indicados em cada categoria e uma comissão de jornalistas de todo o Brasil vai escolher os melhores. Endereço para votar, Garrafa? Troféu Mesa Redonda. Né,
O quê? Troféumesaredonda.com.br, simples. Aqui ninguém perde tempo, escale seu time campeão. Mais fácil que isso, só que uma bicicleta. Celso Cardoso, você votou? Votei por você e pelo Garrafa. Votou? Já votou? Votei. Você votou duas vezes? Impossível. Mentira, não votou ainda não. Então, tem que votar. Amanhã ao meio-dia tem o quê, Garrafa? Super Esporte com quem? Tiago Oliveira. Tiagão. Veja quais são os destaques do programa desta quarta. Fala, Michele, e aí, turma do Gazeta Esportiva? Super Esporte dessa quarta-feira chega com mais uma rodada do Brasileirão e todos os paulistas em campo, hein? O São Paulo tenta encostar no G4 diante do Galo em Minas. No Pacaembu, o Corinthians recebe a Ponte e o Palmeiras tenta escapar das últimas posições contra o Vasco. Amanhã, meio-dia, espero por vocês no nosso Super Esporte. Pra você que gosta de futebol, tem um lance imperdível agora. Eu tô falando do combo 3 em 1 da Vivo. Olha só, por apenas R$ 129,80 por mês, você tem Vivo Speed 20 mega, que é a internet com o dobro de velocidade da concorrência, mas pelo mesmo preço. Você vai baixar tudo que você quiser em altíssima velocidade. Tem também Vivo TV com 28 canais em HD. São 10 canais só de esporte, Garrafa. Você não vai perder nenhum lance. E no Vivo Fixo, você monta o seu plano de acordo com as suas necessidades. Ligue agora, não perca tempo e ainda leve Telecine e HBO grátis por 30 dias. Você vai ter um cinema na sua casa. Não perca tempo. Assine já combo 3 em 1 por apenas R$ 129,80 por mês. Fala que você viu aqui no Gazeta Esportiva com a Michele. Na Vivo é assim, não tem fidelidade, não tem multa. Ligue 103 15 103 15. A sua internet ainda é aquela de 1 mega? Esse aí é 20 mega na Vivo. 10315. Intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco você vai ver como está a situação do Palmeiras para tentar fugir do rebaixamento. O São Paulo comemora a convocação de 4 jogadores para os 2 jogos da seleção brasileira contra a Argentina do Celso. E a preparação do Coringão para enfrentar a Ponte Preta. Voltamos já já. Não importa qual é seu esporte favorito, o time que você torce, os lances que você acha mais bonitos. Não importa qual é a sua turma, você está convidado para fazer parte da turma do Super Esporte. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Estou aqui para dar uma ótima notícia sobre educação pública. Em 2012, o Brasil atingiu e em alguns casos superou todas as metas programadas no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Saímos de 3,8 em 2005 e chegamos a 5. Estamos no caminho para atingir a nota 6, que é a média dos países desenvolvidos. Isso significa que as nossas crianças estão aprendendo muito mais. Uma vitória de 2 milhões de professores que formam os nossos filhos. Ô, Léo, agora que você já explicou, dá licença, a professora chegou e a gente precisa aprender muito mais. Para saber o IDEB da sua escola, do seu município ou do seu estado, acesse o portal do Ministério da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Na vida pública brasileira, essa é a coisa mais difícil que tem. E talvez por isso é que eu tenha me dedicado mais. Tirar ideias do papel. Nota Fiscal Paulista, que devolve imposto para as pessoas. Nós tivemos a ideia e fizemos acontecer. A Rede Luci Montoro, para a reabilitação de pessoas com deficiência. Fizemos acontecer. Essa é a minha vocação. Fazer as coisas certas acontecerem o antes possível. Serra, prefeito. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Na prefeitura de Marta e nos governos de Dilma e Lula, aprendi a governar para todos, em especial para os mais pobres e para a classe média. É de um prefeito assim que São Paulo precisa. Juntos, vamos fazer de tudo para que São Paulo fique cada vez melhor. Vem aí o 9º Troféu Mesa Redonda. Aguarde. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta líquida impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias, movida por desafios.
Dia de eleição, para mim, é um dia especial. Ainda mais depois que a Justiça Eleitoral deu condições para que as pessoas portadoras de necessidades especiais tivessem livre acesso à cabine de votação. O mais importante é não deixar de votar, porque a gente é tão cidadão quanto qualquer outro eleitor. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Eu não vou medir esforços para melhorar a educação da cidade mais rica da América Latina. Chalita vai implantar a escola de tempo integral em todas as séries e tornar obrigatório o ensino de inglês e espanhol nas escolas municipais. Chalita, prefeito! Boa noite, veja em instantes no Jornal da Gazeta. Mudanças no governo Dilma. Ana de Holanda deixa o Ministério da Cultura e será substituída por Marta Suplicy. Depois de 5 meses de greve, alunos da Unifesp de Guarulhos voltam às aulas. Mas os problemas de infraestrutura ainda persistem no campus. Nos Estados Unidos, população e governantes fazem homenagens às vítimas do 11 de setembro. E ainda, a Al-Qaeda confirma a morte de dirigente de alto escalão da organização em bombardeio americano. Em busca de uma vida mais saudável, pessoas compram alimentos orgânicos. E essa indústria cresce 40% ao ano no Brasil. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo depois do Gazeta Esportiva. Até já. Tênis, 10 de setembro ficará para sempre marcado na vida de Andy Murray como o dia em que ele superou a sina de ser vice em Grand Slams. A batalha com Novak Djokovic foi duríssima, mas teve final feliz para o britânico, que levará o troféu do US Open para o Reino Unido depois de 76 anos da última conquista. A grande final entre Andy Murray e Novak Djokovic começou muito disputada, tanto que o duelo empatou em 6-6 e foi para o tie-break. E na disputa, o nível dos dois tenistas estava tão parecido que Murray só conseguiu fechar o set quando fez incríveis 12-10. Na segunda parcial, tudo levava a crer que iríamos outra vez para o tie-break, mas o britânico conseguiu quebrar o serviço de Djoko quando a partida estava em 6-5, fechando o set. Aí Nola acordou para o jogo e, como nesse bonito rally, não deu chances para o adversário durante todo o set, levando por 6-2. No quarto set, novamente o sérvio voltou melhor e na quebra de serviço de Murray fechou a parcial em 6-3 e empatou a partida em 2-2. Porém, no quinto e decisivo set, Murray logo de cara conseguiu quebrar o serviço de Djoko. E provando que a fase dele este ano está para lá de boa, o britânico fechou o duelo em 6-2. Nem mesmo ele parecia acreditar. Feito inédito para Murray e primeiro título de Grand Slam da carreira. Your 2012 US Open Men's Champion, Andy Murray. O skate pintou no Brasil na década de 60 e hoje é o segundo esporte mais praticado em nosso território. Inclusive pelo Osmar Garrafa, que está aqui conosco, e encontraram a carteira do Garrafa, obrigado, hein, gente? Rapaziada, ficaram com o dinheiro, mas devolveram a carteira, tranquilo, né? Nomes respeitados internacionalmente, como Bobby Burnquist e Sandro Dias, ajudaram nos últimos tempos a consolidar essa modalidade radical no país do futebol. E tem gente novinha por aí querendo um lugarzinho ao sol. Reza a lenda que o skate nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, num improviso para amansar surfistas ansiosos em dias em que o mar estava flat, sem ondas. Essa mania gringa migrou para o Brasil há quase meio século. Nos últimos anos, o horizonte do skatista brazuca se ampliou. Novas portas se abriram e voos mais altos vão sendo alcançados. O Brasil ganhou títulos mundiais, respeito e milhares de praticantes.
Vem aí uma nova geração de skatistas do Brasil radicalizando no vertical. Esse garotinho aqui é o Biel, Gabriel, tem 13 anos e começou a andar nesse pranchão sobre rodas com que idade, Gabriel? Comecei a andar com 3 anos de idade e foi influência do meu pai, porque quando eu tinha 6 meses, ele tinha um skate, aí eu andava sentado, aí com 3 anos ele comprou um skate. Você começou a brincar no skate antes de engatinhar? Comecei antes de engatinhar. Gabriel Machado Silva, o Biel, andou de skate antes mesmo de andar com as próprias pernas. O pai dele, Wagner José da Silva, o Vagnão, skatista amador, influenciou o Gabriel, que rapidamente pegou a manha do negócio. A minha ideia é ele explodir em 14 para 15 anos. Então isso já hoje ele tem 13 e está começando a explodir assim no skate. Então acho que o meu projeto que eu tinha para ele está acontecendo antes do que eu imaginava. Teu pai me falou que você disputou um campeonato baby? É, o primeiro campeonato que eu corri... Campeonato baby, de bebês? O primeiro campeonato que eu corri, eu tinha ido assistir um campeonato lá na Billabong. Aí o cara falou assim, não, põe ele pra correr, põe ele pra correr. Aí meu pai colocou pra correr, aí só tinha eu, ganhei. Um início de carreira promissor esse do Biel, hein? Que gravou a reportagem com a gente numa pista muito especial perto de Bragança Paulista, cujo dono é simplesmente Sandro Dias, o mineirinho, ex-campeão mundial, tricampeão europeu, medalha de ouro nos X Games de Los Angeles, o rei do 540 e pioneiro do 900 em eventos oficiais, manobra que dá 2 voltas e meia no ar. Uma aulinha particular com um profissional desse gabarito na casa do cara, na pista do cara, não é pra qualquer um, não. E o Gabrielzinho aproveitou o momento. Ele já tá bom pra caramba, assim, pelo tamanho e idade dele, ele já anda bem pra caramba. Acho que tem que continuar se dedicando, porque não adianta falar assim, você vai melhorar. Não, acho que a dedicação dele vai fazer com que ele evolua, na verdade com que ele continue evoluindo como ele tá evoluindo. Ele tá andando bem pra caramba já. Você tem chance de encarar o homem daqui a pouco. Pô, se Deus quiser, eu torço pra isso. Essa aqui é a evolução de skate. Ele faz parte dessa nova geração e logo mais tá dando trabalho pra gente. Quando eu não conseguir mais acompanhar a evolução deles, é hora de eu parar. Ao que parece, o futuro do skate brasileiro está garantido. É mais legal é que meu filho vai chamar Gabriel. Então tá aqui, ó. Como se fosse meu filho, ó. É o ciclo natural da existência, da renovação, porque quando o sol se põe, em algum outro lugar, ele está nascendo novamente. Vôlei. No último sábado, o Vôlei A1000 de Campinas enfrentou o SESI pelo Campeonato Paulista Feminino. O time campineiro venceu por 3-1, mas a partida foi marcada pelo reencontro de medalhistas olímpicos dentro e fora das quadras. Era o duelo de 2 equipes novas no cenário nacional. O SESI, criado em 2011, e o Vôlei A1000, que há poucos meses representa Campinas. Em quadra, jogadoras que também há pouco tempo estavam unidas pela seleção, como as levantadoras Fernandinha e Dani Lins. A gente convive tanto tempo junto, a gente passa mais tempo com a gente do que com o próprio namorado, pai e mãe. E acaba formando uma família, né? E quando a gente reencontra assim, parece aquele parente distante que a gente não vê faz tempo. E é bom reencontrar, né? É bom que a gente vai se encontrando direto assim. E agora rivais, né? Infelizmente rivais, mas faz parte do nosso trabalho. A Dani é uma pessoa que eu gostei muito, eu a conheci na seleção, não a conhecia ainda. E eu gostei muito, uma pessoa humilde, uma pessoa guerreira. Então, a gente fez uma amizade, estou muito feliz pelo campeonato que ela fez e eu torço muito por ela. Mas o principal duelo da noite estava acontecendo no banco de reservas. De um lado, José Roberto Guimarães, do outro, Talmo de Oliveira, técnico e jogador na conquista da medalha de ouro em Barcelona 92. É sempre um aprendizado, tanto pra gente quanto pra eles, né? Pela uma equipe nova. E a gente está sempre querendo aprender, sempre querendo crescer com a nossa equipe, né? Acho que pro voleibol isso é fantástico, sempre tem gerações vindo aí com capacidade para
desenvolver cada vez mais voleibol. O pessoal daquela geração, uns se tornaram comentaristas, outros estão técnicos, no caso do Talmo, o próprio Jorge Edson, o Giovanni está no masculino, mas eu acho que isso vai fazer parte, né, do contexto. Infelizmente agora a gente está em lados opostos, mas eu acho que a gente foi muito feliz juntos em 92 e o Talmo é uma grande pessoa, foi um grande jogador e está fazendo um grande trabalho à frente do time do SESI. O Atlético Paranaense venceu nesta tarde o CRB por 4-1 na abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Daqui a pouco, o líder Vitória joga em casa. O vice Criciúma vai a Goiânia enfrentar o terceiro colocado Goiás. Na parte de baixo da tabela, o lanterna Grêmio Barueri vai a Campinas fazer o confronto paulista com o Guarani. Confira os jogos. Hoje, às 19h30, o Asa de Arapiraca enfrenta o Joinville. O Avaí tem confronto diante do Ipatinga. O Guaratinguetá tem pela frente o Paraná Clube. O Vitória da Bahia mede forças com o Boa Esporte, enquanto o América Mineiro recebe o São Caetano. Às 9h50, o ABC de Natal encara o Ceará. Em duelo paulista, o Guarani pega o Grêmio Barueri. O Bragantino joga contra o América de Natal. E fechando a rodada, o Criciúma visita o Goiás. O técnico Ney Franco vai precisar colocar um time diferente daquele que empatou com o Santos no jogo de amanhã diante do vice-líder Atlético Mineiro. Problemas à parte, o dia foi de alegria com a convocação de 4 jogadores para os 2 amistosos que a seleção brasileira vai fazer com a Argentina. O repórter Jonas Campos esteve no CCT da Barra Funda e tem as informações do tricolor. Nesta terça-feira, o São Paulo acordou com cara de seleção brasileira. Isso porque 4 jogadores do tricolor foram convocados para disputar o Super Clássico contra a Argentina. Jadson, que disputou a Copa América na era Mano Menezes, voltou a ser lembrado. Fiquei muito feliz, né? Ontem, depois do jogo, estava com meu filho em casa assistindo um filme. E o Felipe aqui da assessoria me ligou, desejando os parabéns. Fiquei muito feliz. Na hora nem... Fiquei meio surpreso, né? Com a convocação. Comemorei muito esse retorno aí. Espero corresponder à altura. Rodolfo, mesmo desacordado na hora da convocação, ganhou mais uma oportunidade. Fiquei muito feliz pela convocação, estava até dormindo quando recebi a notícia, mas tô feliz, tô contente. Espero que dê um ânimo a mais também pra gente que tá sendo convocado, pro grupo. Além, é claro, de Lucas, que depois de servir a seleção nos amistosos contra a África do Sul e China, deu as caras hoje no CCT da Barra Funda e vai pro jogo contra o Atlético Mineiro. A grande novidade da lista de convocados do técnico Mano Menezes foi Luiz Fabiano. Apesar da boa notícia da convocação, o atacante segue com dores no ombro e será um dos 3 desfalques do São Paulo para o jogo desta quarta-feira em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. A ausência do camisa 9 é lamentada por Jadson, que apesar de tudo, aposta no ataque veloz formado por Lucas e Osvaldo. Luiz Fabiano é um jogador de qualidade, né? Como eu já sempre disse, sabe movimentar, um jogador experiente. E a gente já está tendo um entrosamento ali na frente, ali. Eu já estou sabendo mais ou menos o jeito que ele movimenta. Além do fabuloso, Rodolfo, com um pequeno incômodo na coxa esquerda, até treinou, mas também será desfalque contra o Galo. Com isso, o São Paulo, que ainda conta com a ausência do suspenso Denilson, deverá ter a linha defensiva composta por Douglas, Paulo Miranda, Rafael Tolói e Cortez. No meio-campo, Maicon volta de suspensão e o Wellington reassume a titularidade pela primeira vez desde que foi liberado pelo departamento médico. Eu estou preparado, né? Fisicamente, mentalmente, então vou procurar entrar focado no jogo, aliás, e dar meu melhor nos 45 minutos que tiver e depois a gente vê no vestiário como é que eu vou estar, né? Se eu vou estar me sentindo bem, se eu estiver me sentindo bem eu volto ao campo, senão tem outros jogadores que podem suprir essa ausência. Esses são os convocados de Ney Franco, em um São Paulo que espera surpreender o vice-líder do Brasileiro em Minas Gerais. Apesar da gente não dar muita bola para Brasil e Argentina, porque não são as melhores seleções de fato, não é o que o Brasil tem de melhor, não é o que a Argentina tem de melhor, mas para os jogadores que foram convocados, ser convocado é sempre bom.
Quer dizer, tem um jogador ou outro mais estrela que acha um porre ser convocado para a seleção brasileira. Mas num primeiro momento, o grande desejo de qualquer jogador, o grande sonho de qualquer jogador é vestir a camisa amarela ou azul da seleção brasileira. E no caso de São Paulo, o Luiz Fabiano vai ter esse gostinho de volta, faz bem para a autoestima. O Jadson também vai novamente ocupar um espaço na seleção. As chances são poucas, é verdade, mas de repente numa dessa pode se firmar, Garrafa. Desses jogadores do São Paulo que foram chamados pelo Mano, eu repito, eu entendo que aquele que pode brigar e pode permanecer na lista do Mano Menezes, para mim, é o Luiz Fabiano. Porque nós estamos carentes de jogadores experientes, jogadores que já experimentaram o que é uma Copa do Mundo, o que é uma pressão, para tirar do ombro dessa garotada, do Lucas e do Neymar. Luiz Fabiano. Foi assim lá no Morumbi. Palmeiras, 18º colocado com 20 pontos e apenas 5 vitórias em 23 jogos. O gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio, falou das sérias dificuldades que a equipe enfrenta para reagir no campeonato e também como evitar, pela segunda vez na história, a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O que a gente assustou, podemos dizer assim, é que não foi, são informações que devem ser publicadas, né? E até o momento do jogo não havia nenhuma notícia no site da CBF. Vou dar méritos ao departamento jurídico do Atlético, né? Porque o Bernardo é um jogador importante e abre aí um espaço para que nós também possamos usar desse mesmo artifício aí, né? Tivemos algum jogador punido, a gente sabe que tem outros caminhos aí que a gente pode recorrer para estar absolvendo os nossos atletas. Eu não sei em outros clubes, mas aqui no Palmeiras parece que nós já caímos, né? Aqui no Palmeiras a gente tem muito mais que explicar o rebaixamento do que um projeto para não ser rebaixado. E eu acho que nós não caímos ainda. A tabela de classificação mostra que o Palmeiras, se terminasse hoje, o Palmeiras já estaria rebaixado. Nós não caímos ainda, né? E nós não vamos cair. As palavras, elas são bonitas, até comovem mesmo, a gente às vezes sai de palestras assim chorando e tal, mas se isso não se transformar em atitude, nós vamos cair. Será que você pode explicar por que pensar em Copa Sul-Americana, né? O Palmeiras já tem essa vaga, ele já está na Libertadores do ano que vem. Não era hora de esquecer essa competição e focar tudo no Campeonato Brasileiro, que você acabou de dizer que o risco é grande? Isso foi uma abordagem que o Felipe teve. No jogo contra o Botafogo, nós tínhamos 4 jogadores. No segundo jogo contra o Botafogo, nós tínhamos 4 jogadores no banco e 3 zagueiros. Dentre os 4, 3 zagueiros no banco. Quer dizer, não tinha opção de banco nenhum. E o Felipe falou: vamos perder o jogo? Falou pros caras: vamos perder, né? O que vocês acham? Vamos perder então pra gente sair pra pensar? E os jogadores foram categóricos e unânimes, dizer: não, o Palmeiras nunca entra num jogo ou numa competição para perder. Isso não passa na mente nossa entrar numa competição assim para perder ou deixar algo, priorizar uma coisa ou outra, porque a gente tem um elenco aí e sempre que estiver em campo a gente vai procurar fazer o melhor. Bom, primeiro, a situação do Palmeiras é gravíssima, gravíssima, né? O Palmeiras tem 20 pontos até aqui em 23 jogos. Para fugir do rebaixamento, segundo a matemática, ele precisa de 25, mais do que ele já fez, em menos jogos que ele conquistou os 20, ou seja, ele tem que fazer 25 em 15. Não vai dar? Eu acho muito difícil. Lamento, e é muito difícil. E o que o César Sampaio tem esse discurso absolutamente correto e se entende, né? Que o Palmeiras ainda não caiu e não caiu, tem a matemática ao seu favor. Agora, ficou um contrassenso aí, né? O técnico chega, eu entendo que a Sul-Americana não vale absolutamente nada, mas não, na minha cabeça não entra o Filipão chegar para os jogadores e falar: vamos perder, né? Ele é bem remunerado pelo Palmeiras, entendo a situação, mas acho que não é por aí o caminho.
Talvez no próximo jogo se coloque uma equipe completamente reserva e veja o que o Palmeiras pode fazer. E aí a diretoria fala, o Palmeiras nunca entra em campo para sair, para cair, para perder. E o técnico fala, vamos perder? A proposta do Filipão para os jogadores perder realmente me chamou muito a atenção. Não que o Palmeiras tenha que dar atenção à Copa Sul-Americana, mas isso não me parece profissionalismo. Eu quero crer, Garrafa, que num contexto de teste dos jogadores, não seja da boca para fora e não verdadeiro, né? Eu estou trabalhando com o que disse o Sampaio. Sobre as possibilidades do Palmeiras, não é ter um otimismo exacerbado. Faltam 15 rodadas. Em 2 rodadas, se o Palmeiras conseguir 2 vitórias, já pode se livrar da zona de rebaixamento. Não depende só dele. Sim, mesmo assim. Quais mas em 2 jogos? rodadas ele pode. Ele tem que vencer o Vasco e o Corinthians. E torcer contra, no mínimo, o Coritiba. Mas não é nenhum absurdo. Não é um absurdo, mas o Palmeiras está 17 jogos na zona de rebaixamento, meu raciocínio. É a realidade, gente. Mas entenda meu raciocínio. O Palmeiras está muito mais na primeira divisão do que no rebaixamento. Ele tem 15 rodadas. Isso. Então, se tudo der certo, 20, que não tem acontecido, 2 rodadas o Palmeiras já se livra da zona incômoda da zona do rebaixamento. Em 2 rodadas. Se o Palmeiras fizer a parte dele. Isso eu estou ouvindo você falar já há 2 semanas. Aí o Palmeiras tem ainda 13 rodadas para administrar isso. Quer dizer, então, é o fundo do poço, mas ainda não está fechado, não dá para sair. Eu acredito pelo que o Palmeiras tem jogado, especialmente no primeiro tempo que Palmeiras não depende só dele, isso é muito, mas muito complicado. E o senhor falou, tudo pode acontecer, até eu ganhar na Mega Sena, claro que pode acontecer. A probabilidade do Palmeiras se manter na elite, ela é infinitamente maior da chance do senhor ganhar na Mega Sena. Ah, com certeza. Infinitamente. Só que eu acho que eu não vou ganhar na Mega Sena e infelizmente o Palmeiras vai ser rebaixado. O senhor depende de sorte, o Palmeiras depende de competência. Tem mostrado até aqui que existe possibilidade. Não depende só da competência dele, Celso. Essa é a questão. Não tem depende confronto direto, Garrafa. Então tá bom, vamos aguardar. Ai, que tensão. Nesta tarde, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou mais um treino fechado para tentar definir a equipe que enfrenta o Vasco amanhã em São Januário. Jesus, o que será que vai acontecer com esse time? Meu Deus. Felipe Sboril, manda. O Palmeiras está desolado, triste, magoado. Sente muita falta do artilheiro na temporada. São 21 recordações este ano que trazem boas lembranças ao torcedor alviverde. Barcos está longe, mas prometeu voltar. O atacante já desfalcou o Verdão por 2 oportunidades desde que foi convocado para defender a seleção argentina na vitória sobre o Sport e na derrota para o Atlético Mineiro. Agora, o Palmeiras vai fazer de tudo para que ele volte a tempo da partida desta quarta-feira diante do Vasco da Gama em São Januário. Mas ele viria num voo comum e não num fretado. Jogo difícil e ao mesmo tempo de fundamental importância para o time de Luiz Felipe Scolari. Tudo porque, mesmo que o Palmeiras vença, ainda vai continuar na zona de rebaixamento. Para sair da degola, são necessárias ao menos 2 vitórias e uma combinação de resultados. Traduzindo, precisa marcar mais de 50% dos pontos que ainda faltam no Campeonato Brasileiro. Depois de ser poupado contra o Galo, o zagueiro Maurício Ramos deve pintar como novidade na equipe titular. Henrique é outro que já tem retorno garantido. Por outro lado, o Felipão terá 2 desfalques para o jogo desta quarta-feira diante do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. João Vitor e Thiago Heleno receberam o 3º cartão amarelo e desfalcam a equipe. Já que o gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio, disse que vai ter um bicho gordo em troca da permanência na Série A, é melhor você voltar logo, Barcos. Os seus companheiros agradecem. O Corinthians vai tentar devolver amanhã no Pacaembu a derrota do primeiro turno quando perdeu da Ponte Preta por 1-0. Luiz Henrique Gurian acompanhou o treino do Timão e tem as informações. É com você, Guria. Ok, Michele, vamos então com o Corinthians. Desnecessário dizer que venta e muito no centro de treinamentos do time que enfrenta a Ponte Preta amanhã no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, e tem 4 jogadores convocados para o Super Clássico das Américas. Aquelas 2 partidas com a Argentina, somente jogadores no país, ninguém na Europa. Argentina sem Messi e Brasil sem Hulk, sem outros jogadores que participaram inclusive da goleada em cima da China 8-0. Pelo lado corintiano,
Cássio convocado mais uma vez, treinou, enfrenta a Ponte. Quem também vai para esse jogo é o Fábio Santos, lateral esquerdo, também convocado, pediu para não atuar nesse meio de semana, mas não teve conversa não. Vai para a partida. Ralf está suspenso, convocado e não joga, e o Paulinho, que voltou sentindo um probleminha muscular, é outra ausência. Mas os 4 deverão estar de novo em campo no final de semana contra o Palmeiras. Por que falar de Palmeiras? Porque é o grande momento que vai viver o Corinthians, é o grande momento do Palmeiras nesta semana. Embora os dois tenham jogos. O Palmeiras vai enfrentar o Vasco e o Corinthians a Ponte Preta. Para o jogo do Pacaembu, o Corinthians tem Cássio no gol, na lateral direita o Alessandro, miolo de zaga com o Chicão, Paulo André, na ala esquerda aparece o Fábio Santos. No meio campo, Guilherme, Edenilson, Douglas e também Danilo. No ataque, Romarinho. E a novidade, Emerson Sheik. Guardadinho só para o final de semana, já aquece as turbinas já nesta quarta. E o Jorge Henrique, esse é outro que está na mesma situação. Treinou, trabalhou, mas ainda resta saber se pelo menos fica à disposição no banco de reservas. É o que o técnico Tite vai confirmar já já. Esse então o Corinthians, que já tem uma super venda de ingressos para esse meio de semana, já superou a casa aí de 20 mil ingressos, e para o final de semana restam ainda ingressos, mas aí o mando é do Palmeiras, a cota corintiana de 2.500 já foi totalmente esgotada pelos corintianos. O mesmo se diz com relação aos ingressos para o Mundial do Japão. Aquela carga inicial também toda consumida, mais de 4 mil num primeiro momento. Com relação a Anderson Polga, a estreia dele ainda não acontece nesta quarta. Quem sabe no final de semana já não fica à disposição, ele que está também com a situação regularizada em termos de documentação. Imagem José da Silva e Paulo Oliveira, Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. Estão dizendo aí que o Corinthians, né, tá preservando jogadores contra a Ponte para jogar com força máxima contra o Palmeiras e afundar ainda mais o Palmeiras. Não, vamos falar do lado profissional, isso não existe, né? O Corinthians está pensando única e exclusivamente nele. Ele tem que ver o que é melhor. Então não vejo nenhum tipo de problema, não. O Corinthians está cuidando da vida dele, pensando no Mundial, ele conquistou esse direito e agora o lugar de chorar é na cama, né? É mesmo. Bom, resultado final da nossa enquete, a seleção brasileira goleou a China por quê? Porque o adversário era fraco, óbvio, 87,9% dos votos. Gazeta Esportiva termina aqui, meio-dia amanhã, Super Esporte, agora tem o Celso no Jornal da Gazeta, com as notícias esportivas, e a gente volta às 6 da tarde, amanhã com Gazeta Esportiva. Até já. Até amanhã. Tchau, tchau. Little darling, it's been a long, lonely winter. José Mojica Marins, o Zé do Caixão, vai aterrorizar Fabrício Carpinejar em A Máquina. Hoje, 11h40 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. Here comes the sun and I say, it's all right. Little darling, the smiles are returning to their places. Little darling, it seems like years since they've been there. Gazeta Esportiva. Oferecimento